Nós vamos dar início à 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2018, convidando inicialmente o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Nina Singer. Bira do Banco. Presente. Silvio Santo. Luiz Paulo. Professor Abelino. Abílio. Tadeu Camargo. Fenemê. Alberto Setenarski. Alex Purcotti. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Dangui. Elcio do Bolinho. Presente. Fátima. Presente. Pastor Gilmar. Presente. Doutor Ido. Juliano Martins. Presente. Professor Marcelo. E Mário Temperaço. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do primeiro período letivo de 2018. Aos 15 dias do mês de maio de 2018, nessa cidade, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário, Sesmundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis, secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 26ª sessão ordinária do primeiro período letivo do ano em curso. Ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, usou da palavra em tribuna popular a senhora Márcia Andréa Grochowskis, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, falando um pouco sobre o Dia das Assistentes Sociais. Logo após, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, foram lidos ofícios número 260, 261 e 269, do Gabinete. Diversos. Foram apresentados os protocolos número 20.942 a 20.945, da senhora Cleonice Monteiro da Cruz, e apresentados os protocolos número 20.978, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Desse Poder Legislativo, foram apresentados o projeto de lei número 380 de 2018, do vereador Luiz Paulo, 381 de 2018, do vereador professor Marcelo, e 382 de 2018, do vereador Alex Purcotti. Foi aprovado o requerimento número 77 de 2018, do vereador Alex Purcotti, e lidas as indicações como segue. Números 6.016 a 6.020, da vereadora Fátima de Paula, 6.021 a 6.025, do vereador Gilberto Melo, 6.026 a 6.028, do vereador Abílio, 6.029, do vereador Juliano Martins, 6.030, dos vereadores Juliano Martins e professor Abelino, 6.031 e 6.032, do vereador Juliano Martins, 6.033 e 6.034, do vereador Alex Purcotti, 6.035, do vereador Elcio do Bolinho, 6.036 a 6.040, do vereador professor Abelino, 6.041 a 6.044, do vereador Fenemê, 6.045, do vereador Abílio Alves, 6.046 e 6.050, da vereadora Mário Temperaço, 6.051 a 6.055, do vereador Luiz Paulo, 6.056 e 6.057, do vereador Torido, 6.058, do vereador Alex Purcotti, 6.060 a 6.063, do vereador Edson Dangui, 6.064 a 6.068, do vereador Silvio Santo, 6.069, do vereador Elcio do Bolinho, 6.070, do vereador Abílio. Das comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o requerimento número 78 de 2018 e apresentados os pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 220 de 2017, 340, 342, 353 de 2018, do projeto de lei complementar número 118 de 2018 e do projeto de decreto legislativo número 1452 de 2018. Na Comissão de Finanças e Orçamento, foram apresentados os pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 345 e 362, os dois de 2018, e do projeto de lei complementar número 118 de 2018. Na Comissão de Urbanismo, Habitação, Serviço Público e Meio Ambiente, foram apresentados os pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 220 de 2017 e 342 de 2018. Na Comissão de Saúde e Assistência Social, foi apresentado o parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 1452 de 2018. Na Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo, foi apresentado o parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 340 de 2018. Terminado o expediente, os vereadores professor Marcelo e professor Abelino usaram da palavra em tribuna. Logo após sua fala, o vereador professor Marcelo prestou uma homenagem ao senhor Alcino Andrade Tigrinho. Na hora do dia, foram aprovados o projeto de resolução número 111 e 112 de 2018. Em segundo turno de discussão,
E votação. Aprovados o projeto de lei número 267, 279, 293, 309, 319 e 338, todos 2018. Em segundo turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 1454, 2018. Em segundo turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de resolução número 103, 2018. Em primeiro turno de discussão e votação. Solicitados vistos ao projeto de lei número 311 e 312. Pelo vereador professor Marcelo. Sendo os pedidos de vista aprovados por unanimidade. Solicitado vista ao projeto de lei 315 de 2018 pelo vereador Juliano Martins, sendo o pedido de vista aprovado por unanimidade. Aprovado o projeto de lei número 341 de 2018, em primeiro turno de discussão e votação. E aprovado o projeto de decreto legislativo número 1453 de 2018, em primeiro turno de discussão e votação. O senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 341 de 2018. Segundo turno de discussão e votação, o projeto de resolução número 103 de 2018. Segundo turno de discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 1453 de 2018. Primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei número 220 de 2017, 340, 342, 345, 353 e 362, todos 2018. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1452 de 2018. E primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 118 de 2018. Por fim, usaram da palavra em explicação pessoal a vereadora Fátima de Paula e os vereadores Gilberto Melo e Abílio Alves. Não havendo mais oradores e nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 17 de maio de 2018, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Nós dispomos de um espaço destinado à manifestação de associações legalmente constituídas, sindicatos, que podem fazer uso por 15 minutos para defender os interesses dos seus associados. E nesta manhã nós estamos recebendo o seu Gerson Rodrigues, que preside a Associação dos Compradores de Imóveis do Parque das Nações. Então eu convido o seu Gerson para vir até a tribuna. Bom dia a todos. Prezado presidente, professor Assis. Professor, muito obrigado pela deferência que nos faz. Vereador Bira do Banco, apoio também irrestrito à nossa causa. Gostaria também de agradecer o Abílio, que eu estou vendo aqui, mas ele está lá no presente. Nós representamos os adquirentes do Parque das Nações Europa, um empreendimento que se encontra aqui na confluência da Avenida Rui Barbosa com a Annelise, para maior referência, na esquina com o Boticário. Eu não sei se todos aí já passaram por ali, mas existe uma obra que está parada ali, que iniciou a venda em 2010, construção perto de 2011, início de 2012, e até hoje não foi entregue. Vocês poderão ver no plenário, nos foi concedido um espaço e alguns presentes. Agradeço a presença daqueles que estão aqui também adquirindo. Um ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então eu vou deixar que os meus colegas adquirentes façam uso da palavra na forma de vídeo que foram feitas nas manifestações, a começar daquilo que nós acreditamos ser o que seria o sonho da casa própria. Então passemos agora a ver 2 vídeos e na sequência nós retornamos à fala. O primeiro vídeo. Sua casa, sua vida, sua conquista. O Parque das Nações é tudo isso. Você precisa conhecer. Ele fica no melhor lugar de São José dos Pinhais e pode ser seu, com parcelas muito, muito suaves. As plantas são perfeitas, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios. E a estrutura de lazer não tem comparação, é completa de verdade.
Parque das Nações, a sua casa, sua vida que você sempre quis. Então essa é a publicidade que nós recebemos e acreditamos bastante nela, inclusive Dezenas de famílias fizeram um protesto hoje em São José dos Pinhais. Eles compraram um apartamento que teria sido construído em uma área de preservação ambiental. O problema vai além disso. É que a construtora não tem alvará para terminar a obra. Dor de cabeça para esses moradores. Confira. A maior parte do residencial Parque das Nações está praticamente pronto. 50% dos apartamentos estariam vendidos. Prédios que não se constroem da noite para o dia. Mas só no início deste ano, a Justiça Federal embargou a obra por estar em área de preservação, a área de mananciais. A decisão da Justiça foi derrubada. Porém, na placa, o anúncio, obras em andamento. Mas o que a gente está vendo por aqui não é bem essa história, não. Lá na porta, tem uma placa dizendo que tudo está parado por falta de alvará. E as pessoas estão lá dentro discutindo, exatamente. Porque a obra que era para estar pronta em junho de 2014, até hoje, não tem ninguém morando. Estamos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e o nariz de palhaço é sinal de muita indignação. Vergonha! 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 A empresa, ela nos dá respostas descasadas, não concretas, sem fundamentos algum. Nós pedimos documentação que comprove o embargo da obra, a documentação da prefeitura. Nós não temos o devido respaldo e consideração da empresa para conosco, né? A demonstração desses clientes que vocês podem ver aí é só um reflexo do total descaso que nós temos recebido da empresa. Nós já procuramos eles de todas as formas possíveis, formais, né? Não temos as respostas que nós almejamos. 624 famílias que confiaram no financiamento do governo para a casa própria, numa construtora de renome e que não sabem a quem mais apelar nesse verdadeiro jogo de empurra. Há algum tempo a gente tenta se comunicar, né, com os responsáveis, com as empresas que venderam pra gente, com os que assinaram o contrato, mas eles vêm enrolando, adiando. Agora a gente conseguiu pela primeira vez na semana passada e uma reunião com os moradores. Nessa reunião eles se comprometeram a trazer respostas, a organizar reuniões coletivas. Ontem foi minha reunião coletiva, onde eles tinham se comprometido, deram a palavra e falaram que iriam nos dar respostas. Novamente a gente teve que ouvir motivos que eles alegam, né? Processos, renovação de alvará, motivos que comprovam ainda mais a culpa deles. No contrato que, segundo eles, não está sendo cumprido, a partir de 7 meses de atraso da obra, quem comprou o apartamento deveria receber uma indenização equivalente ao valor de um aluguel na região. Ninguém recebeu nenhum tipo de indenização desde o momento dos primeiros atrasos que começaram a ocorrer em janeiro de 2015. Nenhum dos compradores foi convocado para que fosse feito o pagamento dessas indenizações. E aqui o desabafo de quem se sente enganado. Agora, quem vai ter paciência com quem está cobrando o aluguel das pessoas? Quem vai ter paciência se a gente não tivesse pago as nossas prestações? Eu quitei todas as minhas dívidas com ele, paguei em dia. Eles não teriam paciência se eu não tivesse pago. Agora, a gente sem casa tem que ter paciência. A gente sem dinheiro da nossa indenização tem que ter paciência. Me desculpe, mas não dá mais para a gente ter paciência. Representantes da construtora receberam os compradores e se comprometeram em receber a nossa equipe de reportagem após a reunião que aconteceu hoje, mas ninguém compareceu. A Prefeitura de São José dos Pinhais informou por meio de nota que para dar continuidade à construção é preciso aprovação no Conselho de Planejamento Urbano para depois ser encaminhado o pedido junto à Secretaria Municipal de Urbanismo. Na última reunião, o Conselho não julgou o pedido por falta de documentos que foram pedidos para a construtora. A Caixa Econômica informou que todas as certidões referentes à licença ambiental estão regulares. Por isso, a Justiça Federal excluiu o banco do processo. Então, senhores, esse vídeo data de julho de 2015, quando já transcorria aproximadamente 1 ano e meio de quase que total paralisação. Eu quero reforçar aqui alguns tópicos para facilitar o entendimento. Estava praticamente tudo pronto, foi dito ali, com exceção a parte externa de acabamentos de infraestrutura.
Ocorreu que houve um embargo, mais ou menos de 1 mês e meio, nesse período, por uma ação pública, movida pelo Ministério Público, em face da Caixa Econômica, dos empreendedores, do IAP e da Prefeitura do município, ou municipal de São José dos Pinhais. Nesse período, o que aconteceu foi que foram proibidas as vendas, como vocês viram, foi paralisada ali, o escritório foi fechado e os empreendedores alegaram que eles estavam cumprindo com seus compromissos, mas a contrapartida, que era a injeção de valores sobre as medidas que a Caixa Econômica fazia, não entrava. Então, eles ficaram numa situação complicada de desembolso e tendo que pagar as despesas, e a obra paralisou. Em suma, é o que foi ocorrendo, e como nós vamos ver no próximo vídeo, uma nova situação. A gente procurava os empreendedores alegavam que a Caixa dizia que o problema não era dela, porque ela estava pagando direitinho, mas pagaram o que? Se a obra não evoluía, ela não liberava dinheiro nenhum. E nós, como disse bem a nossa colega Débora, assumindo os compromissos com eles, pagando os aluguéis, havia uma cláusula, e tem uma cláusula de multa por atraso, e essa obra praticamente está atrasada desde 2014, ou até antes, para os primeiros 100 e poucos adquirentes. Então, e essas pessoas são cidadãos que estão aí passando dificuldades tremendas. Já teve quem perdesse a família, briga familiar, pessoas que foram morar com os pais de volta porque não tinham de morar, pessoas que investiram todo o dinheiro que tinham na vida, a casa de pessoas que encerraram a atividade comercial e falaram, não, agora eu quero comprar minha casa, eu vou ficar morando aqui, e usaram todo o fundo de garantia, coisas do tipo. E hoje, até hoje, estão aí em total descaso. Vale dizer que a empresa sumiu, a construtora faliu, a Caixa Econômica assumiu uma responsabilidade quando ela, em julho de 2016, oficiou aos empreendedores para sair do canteiro de obras e, ao mesmo tempo, comunicou o sinistro à seguradora, para que a seguradora contratasse uma nova construtora e terminasse a obra. Obra que, na época, uma reunião que fizeram das poucas com os moradores, terminaria a maior parte do fundo do empreendimento, não sei se vocês conhecem, uma parte na frente ou parte no fundo, em menos de 2 meses. E a da frente em menos de 3. E já são passados aí mais de 5 anos e a gente está nessa situação. Vamos ver agora, então, o segundo vídeo, que é um exercício de tempo aí de 2 anos depois dessa espera. Vamos ao vídeo. Na TV com um assunto que para muita gente é um sonho, a casa própria. Então, os donos destes apartamentos aqui em São José dos Pinhais pensaram que estavam realizando esse sonho. São mais de 600 imóveis, quase todos financiados pela Caixa Econômica Federal e que foram vendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que esse sonho virou uma dor de cabeça. Depois da construção pronta, apareceu um problema que tirou todo mundo do sério. Um sonho transformado em mato e janelas quebradas. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi aqui. Namorei, casei e fiquei sem casa. A casa que eu pretendia morar não tenho até hoje, né? O retrato do abandono tem nome de luxo. Parque das Nações Europa, um condomínio que começou a ser construído em 2013 em São José dos Pinhais. A venda dos apartamentos teve início 2 anos antes, ainda na planta. As famílias deveriam ter recebido os imóveis entre 2014 e 2015, só que a espera dura até hoje. A obra foi embargada no começo de 2015, chegou a ser retomada meses depois, mas não foi concluída. Foi uma determinação da Justiça, porque o condomínio estava sendo construído em uma área de preservação permanente. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que atua apenas como agente financeira no caso deste condomínio e que não responde pela construção ou venda dos imóveis. Informou ainda que a seguradora está concluindo o processo de escolha de uma nova construtora para que a obra seja retomada e concluída. O Ministério Público, por outro lado, entende que a construção não deveria nem ter começado. O presidente da OAB em São José dos Pinhais acredita que uma demolição iria prejudicar ainda mais as pessoas que compraram os apartamentos. A Ordem dos Advogados do Brasil está acompanhando o caso
e calcula que pelo menos 300 pessoas tenham entrado na justiça contra a Caixa e contra as construtoras. Nós indicamos vários advogados que as pessoas busquem um advogado de confiança para ingressar individualmente, mas também a OAB pode estudar em relação à questão principal que hoje fundamenta aqui, que é que o Ministério Público quer demolir esse imóvel e com isso a OAB não vai concordar. No fim de outubro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, tomou uma decisão favorável a uma das pessoas que compraram um apartamento aqui no condomínio. Decidiu que a Caixa Econômica Federal e que as construtoras deveriam devolver todo o dinheiro gasto por esta pessoa na compra do imóvel. A Caixa recorreu da decisão e o caso está na Justiça. Mas esta decisão do tribunal gerou muita esperança para essas pessoas aqui. Todas elas compraram apartamentos no condomínio, pagaram por um imóvel que não receberam. Ao todo são mais de 500 famílias nesta situação. E elas querem saber onde foi parar esse dinheiro. Esses 65 mil reais gastos, até agora você não viu a cor deles de volta? Não vi a cor deles. Né, gastei mais ainda com juros de obra, né? Porque depois do prazo que a Caixa dá de 24 meses que teria que ter sido entregue ao empreendimento, continuaram cobrando juros de obras e nas minhas contas que eu fiz no levantamento, eu paguei mais 15 mil reais. O Gerson comprou o apartamento à vista. Na época, o valor foi 135 mil à vista. Você recebeu de volta alguma parte desse valor? Não recebi nada. Só a promessa e descaso. A Thelma, que nós mostramos no começo da reportagem, perdeu a conta de quantas vezes visitou o futuro apartamento. Ela chegou a mobiliar aquele que seria o lar dos sonhos. Só que os móveis hoje ocupam espaço na casa dos pais, onde ela está morando. Não tem palavras o tamanho do desrespeito com todas as famílias, não só com a minha família, mas com todas as famílias, todas. Tinha sonhos de criar meus filhos aqui, mas isso eu acredito que está ficando bem distante mesmo. Senhores, como nós vimos aí no Zoom que foi feito aí, a Caixa Econômica se exime da responsabilidade dela, ainda que seja uma obra construída com os fundos do PAC, do programa Minha Casa Minha Vida. Vale dizer que mais de 440 mutuários, podemos até afirmar que seriam de primeira habitação o imóvel. Nós estamos falando aqui em mais de 2.000 pessoas, de 624 unidades. Se nós tivermos aí uma família de 3 pessoas, já atingiu aí 2.000 pessoas. Né? Sem contar que também tem um prédio comercial com 48 escritórios e mais 10 lojas que ainda não está terminado também, né? Não dá continuidade. É nesse sentido que nós fizemos uma reunião ano passado, uma comissão foi eleita, nós não temos ainda uma associação, nós fizemos uma reunião e votamos essa comissão. E a comissão vem trabalhando no sentido de aproximar e tentar resolver isso. Mas nós vimos ainda recebendo, além de críticas, o descaso de todas as partes. Parece que tem um imbróglio aí que a gente não sabe onde é que está o nó da questão. Mas a gente crê que vai ser resolvido. E por isso nós procuramos vocês no sentido de buscar o apoio em medidas que visem aí na facilitação das situações junto à prefeitura, quando vocês forem aprovar ou propor projetos de lei aí que avaliem a situação dos mutuários, como é o caso da maior parte deles, que essas pessoas que venham se estabelecer aqui em São José dos Pinhais, que monta aqui até inclusive escritórios de venda, não sei o ISS para onde é que está indo, né? Mas outros impostos que podem gerar receita para o município, e isso aí é progresso para o município. E nós estamos precisando do apoio de vocês, nesse sentido. Algumas sugestões que a gente tem a fazer, algumas situações, eu elenquei aqui. A primeira delas é que a gente vê aí uma situação de bastante casos de ações individuais. Mas existe uma ação do Ministério Público contra, como nós dissemos, né, contra a empreendedora, a Caixa, IAP e a Prefeitura. E nós precisamos do apoio aí. Nós estamos nos colocando aí como terceiros interessados. Já procurei a Vara da Fazenda Pública de São José. Nós estamos fazendo uma petição para que a gente ingresse como terceiro interessado. E eu gostaria de ter o apoio também dos vereadores, no sentido de uma comissão, um comitê, um grupo de estudos. E nós vamos ter agora, dia 26, a nossa próxima assembleia, que vai ser aqui no lado da UPA,
do Afonso Pena. Ali tem uma capela onde nós nos reunimos, sempre com a ajuda aí do pessoal, até quero agradecer, o De Lima, assessor do Abílio, e aqui também a presença nossa tem a ver também com eles, e principalmente com o Marcelino, que também, e o vereador Bira estão nos apoiando. Então nós fizemos um requerimento, está aí na mão de vocês, eu não sei se vocês estão aí. Nesse requerimento a gente busca esse apoio, né? Entre outras medidas, eu não sei quantas empresas estão aí envolvidas nessa nova situação, porque eles estão fazendo novamente licitação, concorrência, para ver quem vai terminar a obra. Eu pergunto, será que alguma empresa aqui de São José dos Pinhais foi convidada? Ou só aquelas do interesse da Caixa Econômica, da seguradora? E talvez até de todo o esquema que foi montado, do qual os empreendedores, e esses estão associados, contra o consumidor lesado, o cidadão de bem, que paga seus impostos, que pagou as prestações assumidas e não são inadimplentes, ao contrário daquelas que estão nos deixando à deriva e como sem teto, gastando milhões e milhões aí para deixar uma segurança armada lá dentro do prédio e não toma efetivas medidas bastante técnicas administrativas a fim de resolver o nosso problema. Então é nesse sentido que fica aí o nosso pedido, com um agradecimento a todos presentes, aos nossos colegas adquirentes que estão aí, que em um pequeno número não podemos vir durante a semana, mas eles falaram aqui, e eles mais do que nós podem falar, e que o seu coração, o seu entendimento, a sua alma, o seu espírito estejam motivados para a nossa causa, que ela não termina aqui não. Muito obrigado. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Depois falaremos do seu gesto, então, para ver de que forma que a Câmara poderia contribuir. Pode contribuir com a associação de vocês. Realmente, esse sonho de vocês virou um pesadelo. Então, agora, eu vou convidar a sua secretária a fazer a leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo. Ofício 272 do Gabinete, encaminhando para votação o projeto de lei número 151 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.838.905 no Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Saúde. Ofício 278 do Gabinete, encaminhando cópia de lei número 3002 e 3003, devidamente sancionadas. Ofício 279 do Gabinete, encaminhando para aprovação o projeto de lei complementar número 121 de 2018, que acresce o dispositivo da Lei Complementar número 2, de 25 de março de 2004, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de Servidores do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei número 152 de 2018, que altera o dispositivo da Lei Municipal 525, de 25 de março de 2004, e alterações, Estatuto de Servidores Públicos Municipais. Diversos, protocolo 20.990 e 20.991, da senhora Cleonice Monteiro da Cruz, com sugestões do projeto de lei. Desse Poder Legislativo, projeto de lei 385 de 2018, do vereador Juliano Martins, que institui a Semana Municipal de Combate do Assédio Sexual no Transporte Público Coletivo no município de São José dos Pinhais. Projeto de lei número 386 de 2018, do vereador Luiz Paulo, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia de Assistência Social. Requerimento número 79 de 2018, dos vereadores que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer a mesa, ouvido o plenário, seja registrado nessa Casa de Leis votos de pesar pelo falecimento de João Carlos de Paula Furtado, servidor da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Propõe-se que seja manifestada à sua família as mais sentidas condolências, transmitido o teor deste requerimento. Colocamos então a consideração do plenário o requerimento 79, propondo votos de pesar pelo falecimento do senhor João Carlos de Paula Furtado. Passamos então, não havendo manifestação, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, prominentes como estão. Fica aprovado então por unanimidade. Requerimento número 80, 2018, do vereador Luiz Paulo. No uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, requer a mesa, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos todas as informações relacionadas às liberações de empreendimentos imobiliários e industriais de grande parte nos últimos 3 anos e as que estão em trâmite, incluindo suas contrapartidas detalhadas em valores e locais.
Locais de aplicação na região dos bairros Quissizana, Rio Pequeno, Cruzeiro, Costeira, Barro Preto e Jurema. Colocamos então em discussão o requerimento número 80 de autoria do nobre vereador Luiz Paulo. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento número 81/2018 do vereador Silvio Santos. No uso de suas atribuições regimentais, requer à mesa, ouvido o plenário, sejam registrados nessa Casa de Leis votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma legislativo à Escola Municipal Antônio Nunes Rocha Rios, pelos relevantes serviços prestados à comunidade são-joséense. Colocamos em discussão o requerimento 81 de autoria do nobre vereador Silvio Santos. Não havendo manifestação, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação número 6.071 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realiza a implantação de placa de identificação na Escola Municipal Paulo Pimental, localizado na rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, número 1030, no Jardim Cristal. Indicação 6.072 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realiza a implantação de lombada na rua Dulcídio Ananias Pinto, número 20, no Jardim IP. Indicação 6.073 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realiza a implantação de lombada na Avenida João Fraga Neto, próxima à entrada do Balarote, no Jardim Cristal. Indicação 6.074 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realiza estudos para a implantação de galeria pluvial ou colocação de manilhas nas valetas existentes na rua João Joroslau Sochak e Avenida Metropolitana Jardim IP. Indicação 6.075 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realize a substituição da placa de identificação do CEMEI na rua Henrique Gonçaga de Souza Neto, número 923, do Jardim Cristal. Indicação 6.076 do vereador Carlos Machado ao Executivo, que realize substituição da caixa d'água da Unidade de Base de Saúde da Malhada por caixa d'água de 5.000 litros, para atender também a Escola Rural Municipal Professor Alfredo José Eichel e o Colégio Estadual Campo Colônia Malhada. Indicação 6.077 do vereador Carlos Machado ao Executivo, que realiza a implantação de sinalização e lombadas na rua Antônio Greboge, no trecho compreendido entre a propriedade do senhor Pedro Holtman até a propriedade do senhor Clemente Micruti, na localidade Colônia Malhada. Indicação 6.078 do vereador Carlos Machado ao Executivo, que realiza a implantação de rede de baixa tensão na rua Antônio Greboge, no trecho entre a Igreja Católica até o Bar do Nelson, na Colônia Malhada. Indicação 6.079 do vereador Carlos Machado ao Executivo, que realiza reformas e melhorias nos banheiros e cozinha da Escola Rural Municipal Professor Alfredo José Eico, na Colônia Malhada. Indicação 6.080 do vereador Carlos Machado ao Executivo, reiterando as indicações número 3.419 de 2009 e 2.147 de 2017, para que determine a continuação na implantação da rede de baixa tensão na rua Antônio Greboge, iniciado na rua Apolônia Guerra até a rua João Idoski, na Colônia Malhada. Indicação 6.081 do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que realize manutenção de iluminação pública e iluminação baixa na rua Vereador Domingos Benevido Moleta, próximo número 377, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 6.082 do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que realize a revitalização da praça do bairro Jardim Montreal, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 6.083 do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que determina a realização do patrulhamento e ensabramento número 177 ao número 1493, na rua Vereador Domingos Benevido Moleta, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 6.084 do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que determina a realização do tapa-buraco em toda a estação da rua Magdalena Petrópolis, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 6.085 do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que determina a realização de tapa-buraco em toda a estação da rua Francisco Pereira da Cruz, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 6.086 do vereador professor Abelino ao Executivo, para colocação de areia na Cano Jardim Amazonas, no Guatupê. Indicação 6.087 do vereador professor Abelino ao Executivo, que realize estudos para a construção de um CEMEI no Jardim Brasil, atrás do Campo do Baiano, na Praça da Juventude, bairro Guatupê. Indicação 6.088 do vereador professor Abelino ao Executivo, que realize a revitalização do Parque Infantil na Praça do Jardim Amazonas, no bairro Guatupê. Indicação 6.089 do vereador professor Abelino ao Executivo, que realize estudos para a implantação de uma capela mortuária na Praça da Juventude, no Jardim Brasil.
Indicação 6.090, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize estudo para revitalizar a sinalização horizontal na rua Luiz Bortolã, no bairro Guatupê. Indicação 6.091, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que realize recapeamento com pavimentação alternativa e também a implantação de calçadas na rua Israel de Andrade Pereira, no trecho entre a rua Almirante Alexandrina até o canal extravasor do Rio Ressaca. Fundos da empresa Metalos, bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 6.092, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que providencie placas com o nome das ruas. Nas ruas interseções dos cruzamentos da rua Almirante Alexandrino com Israel de Andrade Pereira e rua São José e rua Luanda, bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 6.093, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que realize a manutenção com patrulhamento e aplicação de saibro em toda a extensão da Travessa Miranda, no bairro Costeira. Indicação 6.094, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que providencia devida sinalização de solo e placa pare no encontro das ruas Ângelo Dal Negro, João da Lagaça e José Mauri Zen, com a rua João Vital da Luz, no bairro Veneza. Indicação 6.095, do vereador Tadeu Camargo, ao Executivo, que seja instalado semáforo para pedestres, juntamente com semáforo para automóveis, já existente na rua Curitiba, esquina com a rua Alameda Arpa, no bairro Ouro Fino. Indicação 6.096, do vereador Tadeu Camargo, ao Executivo, que seja realizada operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Manuel Martins, no bairro Costeira. Indicação 6.097, do vereador Tadeu Camargo, ao Executivo, que seja realizado estudo no sentido de implantar uma lombada ou travessia elevada em frente ao condomínio Albani, Alameda Arpa, número 1700, bairro Costeira. Indicação 6.098, do vereador Abílio, ao Executivo, que realize melhorias de sinalização na rua Maranhão, esquina com a rua Frei Belino Maria Treviso, bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 6.099, do vereador Abílio, ao Executivo, que realize pintura no solo com faixa de pare e placas de sinalização na rua São Mateus do Sul, esquina com a rua Germano Slogan, bairro São Cristóvão. Indicação 6.100, da vereadora Mara Temperaça, ao Executivo, que realize operação tapa-buraco na rua Niterói, no bairro Águas Belas. Indicação 6.101, da vereadora Mara Temperaça, ao Executivo, que realize operação tapa-buracos na Avenida dos Bosques, esquina com a Estrada Roseira. Indicação 6.102, da vereadora Mara Temperaça, ao Executivo, que realize a manutenção e a adequação da base dos pontos de ônibus na rua Esther dos Anjos Durval para a acessibilidade de cadeirantes na região da Borda do Campo. Indicação 6.103, da vereadora Mara Temperaça, ao Executivo, para formalizar e firmar termo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e o município de São José dos Pinhais. E aqui a Câmara Municipal de São José dos Pinhais também possa participar na formalização do termo, para auxiliar e encaminhar demandas para esse órgão jurídico. Indicação 6.104, da vereadora Mara Temperaça, ao Executivo, que realize estudos para que seja feita a ligação das ruas Tupi e Dilmar Amoruzem, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação 6.105, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a substituição da tampa da Boca de Lobo e limpeza da mesma, na rua Salomão Miguel Nasser, entre a Multilite e o posto BR, no Jardim Blanco Pombo. Indicação 6.106, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a manutenção da academia ao ar livre localizada na rua Florentino Supla, no bairro Jardim Blanco Pombo. Indicação 6.107, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a colocação de placas indicativas com o nome das ruas e CEP em todas as ruas do bairro Fênix. Indicação 6.108, do vereador Doutor Ido, ao Executivo, que realiza a operação tapa-buraco na rua Romário Martins, entre as vias Hamilton Luiz Uba e Cezinando Ferreira da Cruz, no bairro São Marcos. Indicação 6.109, do vereador Doutor Ido, ao Executivo, que realize retirada de entulho, roçada e colocação de placa de proibido jogar lixo em terreno baldio na rua Noel Gomes de Almeida, entre as vias Romário Martins e João Batista Potier, no bairro São Marcos. Indicação 6.110, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a manutenção do posto de visita PV Sanepar na rua Trindade, em frente ao número 699, no bairro Jardim São Paulo. Indicação 6.111, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realiza a substituição da tampa da Boca de Lobo e limpeza da mesma na rua Ana Ferreira de Camargo, em frente ao número 4, no bairro Blanco Pombo. Indicação 6.112, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que realize limpeza dos bueiros na rua João Cramar, próximo ao número 244, no bairro Contenda. Indicação 6.113, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que realize patrulhamento constante e ostensivo da Guarda Municipal
por todas as ruas do bairro Campestre da Faxina no período das 8 às 17 horas. Indicação 6.114 do vereador Edson Danguiel, Executivo, que viabilize reparos no piso da quadra esportiva do Centro de Esportes e Lazer São Marcos. Indicação 6.115 do vereador Edson Danguiel, Executivo, que viabilize roçada por toda a região do bairro Jardim Itália. Indicação 6.116 do vereador Edson Danguiel, Executivo, que viabilize a operação tapa-buracos por todas as ruas do Jardim Itália. Indicação 6.117 do vereador Silvio Santos, Executivo, que viabilize a implantação de uma lombada na rua Davi Campista, próximo ao número 710, no bairro Afonso Pena. Indicação 6.118 do vereador Silvio Santos, Executivo, que realize a manutenção na calçada localizada na rua Rafael Puchetti, próximo ao número 196, no bairro Jardim Itália. Indicação 6.119 do vereador Silvio Santos, Executivo, que viabilize urgentemente o reparo das galerias pluviais em toda a extensão da travessa Flávio Nogueira Machado, no bairro Afonso Pena. Indicação 6.120 do vereador Silvio Santos, Executivo, que realize o reparo na calçada localizada na rua Mendes Leitão, próximo ao número 2450, no bairro Centro. Indicação 6.121 do vereador Silvio Santos, Executivo, que promova a operação tapa-buraco na rua Rosa Húngaro Mariotto, esquina com a rua Silvio Pinto Ribeiro, no bairro Quisana. Indicação 6.122 do vereador Luiz Paulo, Executivo, que realize a implantação de um elevador na sede do Paço Municipal para pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Indicação 6.123 do vereador Luiz Paulo, Executivo, que realiza a pavimentação alternativa contemplando galerias pluviais, ciclovia, calçadas, iluminação pública e demais melhorias que se façam necessárias na rua Alceu Miguel Bassa, no bairro Costeira. Indicação 6.124 do vereador Luiz Paulo, Executivo, que realize a pavimentação alternativa contemplando galerias pluviais, ciclovia, calçadas, iluminação pública e demais melhorias que se façam necessárias na rua Antônio Renato dos Santos, no bairro Costeira. Indicação 6.125 do vereador Luiz Paulo, Executivo, que realize a recuperação de pavimentação e todas as melhorias que se façam necessárias na extensão da rua Sebastião Souza Filho, no bairro Cruzeiro. Indicação 6.126 do vereador Luiz Paulo, Executivo, que realize substituição das lâmpadas de iluminação pública que se encontram queimadas ao longo de toda a rua Constante Moro Sobrinho, no bairro Quisana, no Rio Pequeno e Jurema. Das comissões: Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 326 do vereador Alberto Cetinarski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de São José dos Pinhais de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher no Disque 180. Comissão de Segurança e Trânsito, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 326 do vereador Alberto Cetinarski. Era o que continha no expediente de hoje, senhor presidente. Obrigado. Esclarecendo o público que nos acompanha pela primeira vez, que as nossas sessões são divididas em duas etapas. Esse momento que se deu até aqui foi a apresentação das proposições pelos senhores vereadores, originadas pelas reivindicações da comunidade e as constatações que são feitas na cidade. Agora nós vamos abrir inscrições para quem queira usar da tribuna. Eu me inscrevo inicialmente, mais algum, no vereador professor Abelino. Quero hoje fazer uso da tribuna. Pessoal. Então vou passar a presidência ao novo vereador Vira do Banco, primeiro secretário, para que eu possa fazer uso da palavra. Posso falar? Com a palavra, vereadora Assis. Saudando a mesa, meus companheiros, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que vieram aqui nos visitar hoje, desesperadas, com seu pesadelo. Espero que a nossa contribuição possa
ajudá-los a encontrar a solução que vocês buscam. Quero agradecer a presença de todos que nos visitam. Especialmente vou agradecer a presença de uma pessoa de São José dos Pinhais, que nos visita pela primeira vez, que é a professora da Unibrasil, a Ana Lúcia, que ela é mestre em Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional, com pós-doutorado, uma parte em Harvard e o restante no Centro Universitário Autônomo do Brasil. Então, parabéns e obrigado pela sua visita. É um prazer recebê-la, uma pessoa são joséense que veio acompanhar nosso trabalho hoje. Mas, e outro motivo que me traz a ocupar esse espaço é homenagear os profissionais que exercem atividades consideradas por alguns como irrelevantes. Mas o resultado do trabalho desses profissionais é visível para nossas vidas. Impacto diretamente na nossa saúde e no meio ambiente. São pessoas que trabalham, faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio. São os garis. Os garis. Infelizmente, esses profissionais sofrem de um fenômeno social chamado invisibilidade social, apesar do importante trabalho que desempenham. Por que garis e não um catador de lixo? Faço questão de, rapidamente, falar um pouquinho da história. Em 11 de outubro de 1876, o empresário Aleixo Gari assinou um contrato com o Ministério dos Negócios do Império para organizar o serviço de limpeza do Rio de Janeiro. Os moradores gostaram tanto do trabalho que quando tinha alguma atividade dessa natureza, chamavam a turma do Gari. Aí o nome ficou tão simpático e foi utilizado pelo Brasil inteiro. E ao invés de se chamar coletores de lixo, varredores de rua, eles são chamados garis. Em 1962, por meio de uma lei estadual do então Estado da Guanabara, o governador editou uma lei denominando ou designando o dia 16 de maio como o Dia do Gari. Por esta razão, no Brasil inteiro, no dia 16 de maio, se comemora o Dia desses profissionais. Então eu gostaria de deixar aqui o meu respeito, o meu carinho, o meu agradecimento e o nosso reconhecimento pelo trabalho desses profissionais. Então, a todos os garis, nossos cumprimentos, especialmente os de São José dos Pinhais, que fazem um trabalho muito bem feito. Até, eu acho que todos os senhores tiveram conhecimento de uma avaliação feita pelo Sindicato Nacional da Limpeza Pública. São José dos Pinhais é uma das 5 cidades mais bem avaliadas nesse serviço. Não me lembro bem a posição, mas está entre as 5 melhores cidades bem avaliadas. Então fica aqui meu abraço a todos e muito obrigado. Bom dia. Fico muito honrado por ser presidente por 5 minutos, mas devolvo a presidência ao vereador professor Assis. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa,
e nossos amigos que vão nos acompanhar na internet. Primeiro tópico é um tópico que eu já vim acompanhando há algum tempo, vocês sabem disso, que todas as pesquisas nessa cidade apontam que, entre diversos problemas, uma das questões que está pegando na cidade é a saúde, todo mundo sabe disso. Registrei aqui na última sessão a minha visita na UPA, onde falei da situação que se encontra a UPA de São José dos Pinhais, a única UPA de São José dos Pinhais. Falei das visitas que fiz nas unidades de base de saúde de Guatupê e Cristal. E hoje eu gostaria de falar para vocês que também, em decorrência dos 16 requerimentos que fiz, que foram negados nessa Casa de Leis, aonde naquela ocasião foi até argumentado entre alguns pares, que usasse primeiro o instrumento do ofício. Diante disto, protocolei no dia 24 de abril 16 ofícios com o mesmo texto dos requerimentos que foi negado aqui nessa Casa de Leis. Desses 16 ofícios, apenas 3 foram respondidos até agora. Onde a maioria que não foi respondido é da área de saúde. Por exemplo, o ofício de número 126, protocolado dia 24 de abril, eu peço ao secretário de Saúde, Giovanni de Souza, que nos dê as seguintes informações. Qual o objetivo da viagem do secretário ao exterior? Que seja enviado a essa Casa de Leis cópia dos relatórios, dos resultados dessa viagem. Estou aguardando, não obtive resposta ainda. 23 dias aguardando e até agora nada. Outro ofício encaminhado ao secretário de Saúde, Giovanni, perguntando se houve alguma redução nos programas e convênios dessa secretaria. Se sim, envie relatórios dos itens ou serviços reduzidos. Protocolado dia 24 de abril, estou aguardando. E vários outros aqui. Se nós tivéssemos aprovado o requerimento, já estaria em nossas mãos respostas dentro da área de saúde que permitiria uma cobrança mais eficaz em cima de dados. Mas, infelizmente, estou há 23 dias aguardando resposta desses ofícios. Então, fica aí meu desabafo com relação a isso. Se porventura eu não obter resposta desse ofício nos próximos 15 dias, eu vou pedir a sensibilidade dos senhores vereadores, porque eu vou reapresentar o requerimento. E agora vocês estão percebendo, eu fiz a primeira parte, protocolei, e aí não obtive a resposta. Vou reapresentar os requerimentos e peço a sensibilidade dos senhores vereadores para dessa vez aprovar os meus requerimentos. Um outro tópico que eu quero também abordar aqui é com relação às indenizações das pessoas que moram na margem do rio Itaqui. Em especial, Guatupê, Cristal e Borda do Campo. Foram reassentadas, foram concedidas casas ou apartamentos por um total de 814 famílias. Não foi critério da Secretaria de Habitação, mas um critério, segundo eles, da Caixa Econômica Federal, que hoje está sendo citado aqui, para que primeiro tirasse da margem do rio
as pessoas que não tinham nenhum tipo de documento do seu imóvel. E foi isso que foi realizado. Foi concedido apartamentos e casas para as pessoas que moravam na margem do rio Itaqui, que não tinham nenhum tipo de documento. No segundo plano, foram pagos terrenos vazios. E agora estão lá aguardando, até hoje, as famílias que deveriam, no meu entendimento, ter sido contemplado primeiro. As pessoas que pagam direitinho o seu IPTU, que tem o documento do seu terreno, da sua casa. Mas, no critério da Caixa Econômica Federal, não foram os privilegiados. Pelo contrário, ficaram por último. Cito aqui o caso da senhora Etelvina. Dona Etelvina mora com seu filho, de 4 anos de idade, está passando por um tratamento de câncer na garganta, gastando o dinheiro que não tem, porque graças aos amigos e os familiares ela consegue comprar os remédios. E mesmo a gente acionando a prefeitura, cobrando da prefeitura, até o presente momento, não tiveram a sensibilidade de remover essas famílias, em especial a senhora Etelvina, que passa um momento delicado em sua vida. E eu fico, de certa maneira, preocupado com uma desordem, a desorganização de alguns. Cito a senhora Vera, do urbanismo. Sou educada, mas nós precisamos, além da educação, que espera-se de todos, que é um servidor público em especial, que também seja eficaz. Perguntei ontem à senhora Vera, eu vou usar a tribuna na quinta, por favor, me forneça os números exatos das famílias que estão esperando indenização na margem do rio Itaqui. Pessoas que pagam certinho o seu IPTU, que têm documentação, que ficaram por último. Ontem ficou de me responder, não me respondeu. Hoje era por volta de 8h30 da manhã, não tinha chego ainda nessa prefeitura. E agora, antes de vir a essa tribuna, ela disse que não tem essa informação, que precisa estudar. Mas espera aí, a pessoa que está debruçada, deveria estar debruçada nesse assunto, deveria também ter esses dados em mãos. Até porque agora não restam tantas famílias assim. Mas eu queria saber o número exato até para socializar com vocês aqui. Infelizmente, a Secretaria de Urbanismo, através da senhora Vera, desconhece. Isso mostra a falta de comprometimento e carinho por parte de alguns. Se já vem há anos acompanhando esse processo de reassentamento, deveria sim ter os números exatos. Assim como teve a Secretaria de Habitação da dona Rita Meyer, que nos forneceu o número exato das famílias que já foram relocadas. Ontem visitei a dona Etelvina. Ela aguarda a sua indenização para poder lidar melhor com a sua doença, para poder dar uma vida mais digna para o seu filho e por ter direito também. Segundo o Fabiano, da Secretaria de Planejamento, há recurso para essa finalidade de indenização para quem tem documento. Não é muito, mas daria para acertar a vida da dona Etelvina. R$ 143.274 disponível para essa finalidade. Indenização de quem tem documento, quem paga o IPTU em dia. Esse assunto eu já venho falando aqui em tribuna há muito tempo. Desde a gestão passada, acompanhei várias e várias vezes famílias da margem do rio Itaqui à prefeitura. Fizemos reunião com o ex-secretário de governo, na ocasião o Adriano, dona Rita Meyer, Rita do Patrimônio, e até hoje não foi resolvido isso. Nessa gestão tem 3 vereadores da nossa região, e eu tenho certeza que os vereadores, o vereador Juliano e a vereadora Fátima,
também já tocaram nesse assunto, também já cobraram essas indenizações. E até agora é nada. Então fica aí meu desabafo, minha cobrança, não como desabafo, porque eu acho que o vereador pode fazer muito mais do que desabafar. Estamos cobrando legalmente, através de ofício, que vocês da Secretaria de Urbanismo, principalmente, identifiquem rapidamente essas famílias e indenizem, paguem. Até porque, caso como a dona Teovina, que estão pagando rigorosamente seu IPTU, já não tem mais acesso aos serviços públicos. O caminhão de lixo, o coletor de lixo, de reciclável, como foi citado aqui pelo... Reciclável e não reciclável, citado aqui pelo presidente Assis, não chega até a casa da dona Teovina, nobre presidente. As roçadas, que é uma... No IPTU lá diz, pague em dia seu IPTU, que você vai ter acesso aos serviços públicos. A dona Teovina, que faz um tratamento de câncer, não tem acesso a esse serviço público. Então, é muito triste. A dona Teovina e todas essas famílias que estão aguardando esses apartamentos, merecem, não só o seu apartamento, merecem ser indenizados. Uma reparação que jamais vai reparar o sentimento, a expectativa, como foi citado aqui, que alguns perderam até suas famílias em decorrência dessa tristeza. Então, que tenha um pouquinho mais de respeito, um pouco mais de carinho com o ser humano. Tem questões que dá para resolver. Então, por favor, resolva. O que eu tinha para hoje é só. Tenhamos todos um bom dia. Não havendo mais oradores para fazer uso da tribuna, passaremos à ordem do dia da presente sessão, onde vamos discutir e votar os projetos que tramitam nesta casa, neste momento. Primeiramente, vamos pôr em segundo turno de discussão e votação o projeto de resolução número 113, que estabelece regras para o controle de frequência da jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Só explicando ao público também, por medida de economia, a Câmara ainda não instalou no seu plenário um painel eletrônico. Aí o nosso voto ele é simbólico. As pessoas que são favoráveis permanecem como estão e as que são contrárias ao projeto levantam. Isso é regimental. Continuando então, passamos ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 341, de autoria do nobre vereador professor Avelino, que institui o mês Maio Amarelo, atenção respeitosa e prudente no trânsito pela vida, dedicação e ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito no município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. É aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1453, que aprova o termo de colaboração número 1/18, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 220, de autoria da nova vereadora Fátima de Paula, que dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consulta ao banco de dados das agências do trabalhador de São José dos Pinhais pelas empresas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos municipais. Colocamos em discussão.
Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 340, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir o município de São José dos Pinhais na qualidade de associado à Agência de Desenvolvimento do Turismo da região, Rotas do Pinhão, Curitiba e região metropolitana. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 342, de autoria do nobre vereador Silvio Santos, que altera a lei municipal 2436, que institui a parada segura, destinada a oferecer maior segurança ao usuário do transporte coletivo do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 345, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$30 mil para utilização do PREV. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 353, de todos os senhores vereadores, que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concurso público, no âmbito do município de São José dos Pinhais, para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral. Esse projeto se originou de uma sugestão feita pela juíza eleitoral do Estado do Paraná, através do ofício número 5 deste ano. Colocamos então em discussão o projeto. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 362, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$ 4.598.850,18 para a utilização da Secretaria Municipal de Saúde. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar 118, que institui o novo Código Tributário do município. Aqui, nem vou colocar então ainda em discussão, mas como o nobre vereador Silvio Santos está analisando o projeto de lei 316, que é a gestão dos resíduos, e aqui faz a referência a taxas também, eu gostaria de, com a concordância dos companheiros, de pedir vistas para a gente trazer a votação juntos, né? Então eu peço vistas desse projeto. Então coloco em discussão o meu pedido de vista. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Fica aprovado então o pedido de vista. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1452, que aprova o acordo de cooperação firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, então passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Fica aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 220,
340, 342, 345, 353, 362. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1452. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 270, 294, 316, 326. Abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da palavra. Em explicação pessoal, novo vereador Fenemê. Novo vereador Teodel Camargo. Novo vereador Luiz Paulo. Novo vereador Edson Dangui. Novo vereador Abílio Alves. Novo vereador professor Marcelo. Novo vereador pastor Gilmar. Novo vereador Silvio Santos. Passa a palavra ao primeiro vereador, novo vereador Fenemê. Bom dia, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente. Eu gostaria de dizer a essa população da moradia, esse povo aí que está sofrendo por moradia, é um caso muito sério aqui em São José dos Pinhais. E quando a pessoa acredita que vai conseguir a casa própria, vem esse problema da área manancial e algumas construtoras que vêm para o município. Só que a gente tem que ver também, Bira, o que aconteceu, porque também não ia chegar assim construindo, né? Alguém deve ter dado alvará. E a gente vê assim no primeiro momento que a Caixa, analisando, ela é a maior responsável, porque ela está com o dinheiro. Ela ficou com o dinheiro das pessoas. Então, seria simples, né? Devolver. Então, o cidadão que deu 130 mil reais, 60 mil reais, 20 mil, e devolver com juro e correção monetária. Então, essa é a minha opinião, e pode contar com o meu apoio, que precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição nessa casa. Uma outra situação é a questão na área da saúde, que eu estive no Hospital São José, e é onde tinha não só uma pessoa, várias pessoas, há mais de 8 dias, esperando uma cirurgia, e uma estava com a perna quebrada. E até agora não foi feita a cirurgia, mas como há uma promessa de fazer essa cirurgia hoje, então não vou me alongar nessa área, nessa parte, porque já conversei com o secretário de saúde, com o secretário de governo, para que resolvesse essa situação. A gente sabe que as coisas não estão fáceis, a saúde não anda nada boa no município, e parece que cada vez piora mais, a gente não vê melhora. Então, é como me prometeram de conversar comigo e tentar resolver da melhor maneira, eu não vou fazer nenhuma crítica também. As críticas que eu fiz lá foi no rapaz que me filmou num vídeo, que eu estive falando num vídeo, pronunciando. Eu falei o que eu devia falar. Eu estava ali em defesa das pessoas, em defesa da comunidade, do povo que tanto precisa da saúde e às vezes não consegue. Então você imagina só uma pessoa ali há 8, 9 dias num leito do hospital, esperando a cirurgia, e a pior disso é que todo dia surge uma esperança. Amanhã você faz a cirurgia, aí começa o jejum meia-noite e vai, e aí sabe lá que hora tira do jejum de novo. Então é uma tristeza que faz com o povo de São José, dentro do Hospital São José, né? Então essa é a minha defesa em prol da comunidade, e o que eu puder defender as pessoas e o povo de São José, a comunidade de São José, eu vou estar sempre defendendo, em todas as áreas, na saúde, na segurança, o que eu puder fazer, depender de mim, eu vou fazer, tá? Então o que nós precisamos mais, Abelina, é pessoas com compromisso com a cidade, pessoa responsável, desde o governo federal,
desde o governo estadual, os deputados federais, que tem as emendas, né? Que investam um pouco na saúde, igual o Carlos Machado, o maior exemplo de vereador aqui dessa casa, ó. Todas as emendas dele vai para a saúde de São José. E a maioria para o Hospital São José. Então você veja o compromisso que o Carlos Machado tem com a saúde de São José. Assim deveriam ser os deputados federais, que não faz nada pela cidade, fica só no oba-oba e chega perto da eleição, faz as emendas, manda para o município e muitas vezes a emenda só chega no papel. Aí quando chega no meio do caminho, ela desemenda, sabe? Ela desemenda e fica para a próxima, para os 4 anos. Então, muito obrigado a todos e tenha todos um bom dia. Presidente, permissão para me retirar. Com a palavra, nobre vereador Tadeu Camargo. Bom dia, nossa mesa diretiva, nobres pares dessa casa, público que nos assiste, que nos assiste pela TV Câmara. Quero fazer uso da palavra em primeiro momento, quero aproveitar a palavra do nosso presidente e parabenizar também os garis, né, que fazem um excelente trabalho na nossa cidade de São José dos Pinhais. Parabenizá-los pelo trabalho, pelo que tem feito, um trabalho digno de ser reconhecido por toda a sociedade. Pena é que nem todos o fazem. Comentava há pouco com os companheiros de bancada, alguns acompanharam a matéria. Teve um gari há poucos dias que foi fazer um teste, como é chamado, a peneira do futebol, num time do Nordeste. E ele passou. A hora que descobriram que ele era gari, ele foi dispensado e houve uma discriminação a respeito dele. Quer dizer, então ainda existe, infelizmente, esse tipo de situação que tem que ser enfrentada e corrigida nesse país. Mas fica aí o nosso apreço pelo trabalho deles, pela limpeza que fazem a nossa cidade, deixando ela mais bonita. Quero me solidarizar com o pessoal que é do Parque das Nações aí, na situação que estão vivendo, e que vocês possam lograr êxito nessa luta e realmente descobrir, como foi citado, onde está o nó de todo esse problema, para que vocês tenham direito à dignidade que é a moradia, né? Mais de 3 anos enrolada essa situação. Nós tivemos uma CPI da moradia nessa casa, alguns vereadores, eu também fiz parte, e realmente desde aquela época já estava enrolada e a coisa não avança. Eu acredito que todos os vereadores dessa casa estarão debruçados em cima disso para ajudar a desenvolver aquilo que tem que ser feito para que vocês possam, o mais breve possível, ter nas suas mãos a chave do sonho de vocês. Outra situação, senhor presidente, que não tem nada a ver com a questão da moradia ali do Parque das Nações, mas eu comentei na semana passada a respeito das moradias que estavam em projeto de ser instalado em São José dos Pinhais, ali na região do Afonso Pena, e foi mal interpretada quando outros vereadores compreenderam o exposto. Eu estive ontem na Secretaria de Habitação falando com a nossa secretária, a dona Rita Meia, para saber qual é o déficit habitacional de São José dos Pinhais. Pasmem, 3.000 famílias aguardam a oportunidade de entrar na sua moradia, enquanto que aquele pleito que foi colocado aqui é para atender apenas 26 famílias de São José dos Pinhais, 110 de Curitiba e os outros são da região metropolitana. Então amanhã a gente estará inclusive tratando mais sobre esse assunto, Abílio. Você comentou também a respeito desse assunto aí, para que a gente possa esclarecer a comunidade qual que é o interesse do município nessa situação, pois o pleito feito pela Secretaria de Habitação, que no mínimo tinha que ser, no mínimo, 50% mais a reserva legal. E como não atende, eu acredito que vai haver uma certa dificuldade, vamos ver como que vai se estender essa situação, mas para ficar claro que nós não somos contra a moradia, nós apenas somos favoráveis que as famílias de São José dos Pinhais, naquela situação, sejam atendidas com mais amplitude para que a gente venha diminuir esse déficit habitacional. Senhor presidente, é o que tinha para hoje, muito obrigado, que tenhamos um bom dia e Deus nos abençoe. Com a palavra, nobre vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, nobres companheiros, quem nos
faz presente nessa sessão e quem nos acompanha pela TV Câmara, meu bom dia para todos e para todas. Senhor presidente, uso a palavra nessa manhã para falar da indicação 6122, né, que trata-se da acessibilidade, e uma situação que me chamou a atenção é que o nosso prefeito se encontra hoje, né, depois de uma cirurgia, com dificuldade para chegar no seu próprio gabinete. Né? Hoje ele atende na sala embaixo, onde era a sala que era a sala do vice, né? E que é a sala do secretário de comunicação, porque as pessoas não podem subir até lá em cima. Enquanto em muitos momentos a própria secretaria que cobra a regulamentação dos imóveis no nosso município, enfim, para dar o habite, né? A conclusão de obras, vereador Carlos Machado, eles acabam, né, não permitindo, se não tiver tudo dentro da lei. Se uma pessoa hoje com dificuldade quiser chegar para falar com o prefeito lá em cima, não consegue, porque não tem um elevador. Há pouco, o ano passado, foi multado uma igreja aí em R$50 mil, porque tinha só uma rampa e não tinha um elevador. E aí eu penso comigo, poder para um e para o próprio executivo que está ali para cobrar para dar exemplo, né, nessa situação, então não está dando. Então eu fiz essa indicação, até que observei quando o prefeito disse que não poderia subir lá em cima e atender ali embaixo, né, porque não tinha condições de subir até o seu gabinete. Então foi uma observação que eu fiz, e eu acho que o vereador Silvio Santos, não me lembro qual o outro vereador que tem cobrado bastante aqui a questão da sensibilidade, e fica aí um alerta, né, e uma cobrança aí para que o executivo faça a sua parte, né? Quanto ontem também participei no Hospital São José de uma homenagem feita aos nossos amigos enfermeiros, e eu acho que muito bem merecida, porque tudo o que acontece, desde do mais simples humano aqui na Terra, quanto o bambambam, que se acha o bambambam, quando chega numa hora da sua enfermidade, ele vai passar na mão de quem? Do médico e das pessoas que estão lá, da sua equipe, né, de enfermagem, para atender. Isso é todo mundo. A pessoa que se acha o brabão, que se acha o intocável, a hora que ele sofre uma situação, ele vai para um leito aí e vai ficar nas mãos daquelas pessoas. Então, eu vejo assim, com uma homenagem justa ontem, várias situações que estão sendo feitas já na semana, né? E aquele pessoal ali que sofre, que são humanos também, e que recebe, desde um recém-nascido, ou de várias situações, que muitas das vezes eles sofrem e lutam, né? Que é uma luta que eles têm ali para tentar salvar a vida da pessoa. Agora imagina de que forma também, quando não dá certo, de que maneira que eles voltam para casa, né? Com o sentimento de não ter cumprido o seu papel, de não ter salvado a vida daquela pessoa. E eu me lembro muito bem que um acidente que teve ali no contorno, ali próximo da polícia rodoviária ali, uma situação que uma equipe médica disse que trabalhou das 3 horas até as 7 horas da manhã para tirar a pessoa da ferragem, num acidente, tudo, e disse que depois veio a falecer e eles foram embora muito arrasados para casa, porque trabalharam tanto e não conseguiram salvar a vida. E aí envolve todo mundo, né? Toda a sua equipe. Então fica aqui a nossa gratidão e homenagem a eles, né? E que Deus dê esse dom que eles têm, que dê saúde e equilíbrio, né? Para que eles possam, emocional também, para que eles possam, depois de um dia de batalha, de várias situações, que eles possam voltar para casa com tranquilidade e para o seu descanso. É o que tenho para hoje, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Edson Dangui. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem pela internet. Senhor presidente, estava eu aqui, agora, lendo os cartazes aqui, né, do Residencial e Parque das Nações, e voltei lá atrás, em 1992, quando eu comecei a construir a minha casa, eu muito
jovem naquela época, né? E eu não me atentei a nenhuma norma, né? De zoneamento, de PPA e tudo mais. E eu comecei a fazer minha casa em 92 e concluí ela em 96 e fui morar. Enfim, morei na minha casa, aí fiz a parte da frente, onde hoje eu tenho meu comércio, e começou os problemas, porque eu não conseguia o alvará para poder implantar o comércio que lá eu tenho. Enfim, comecei uma luta desvairada para tentar a regulamentação. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Mas de lá de 98, só fui conseguir regularizar minha obra em 2012. E paguei muitas contrapartidas para isso. E aí vendo esse pessoal, né, graças a Deus hoje está regulamentado, porque na época, né, como eu falei, né, eu não contratei engenheiro, não contratei o engenheiro para fazer a parte elétrica e nem a parte do bombeiro. E aí hoje, senhor presidente, vendo essas pessoas, né, que compraram seus imóveis no Parque das Nações, que economizaram, que estavam lá com seus filhos, já se preparando para entrar no imóvelzinho próprio, para ter o conforto da própria casa, parar de pagar aluguel, né, o sonho da casa própria. Aí realmente eu comecei a imaginar aqui como é difícil, né, você pagar por uma coisa que você acha que está tudo certo. Porque uma vez que começa-se uma obra dessa monta, financiada pela Caixa Econômica, obedecido todos os trâmites que deve se obedecer a uma obra, né? Desde os alvarás de localização, alvará para tirar na prefeitura para que possa começar aquela obra ali, ou lá na Comec, ou no IAP, onde quer que seja. E aí, senhor presidente, eu fico pasmo com tantas documentações, que tanta burocracia que nós temos nesse país. E eu digo isso pela parte burocrática e as contrapartidas que eu tive que pagar pelo meu imóvel, e não foi poucas. Aí eu fico pasmo. Começar um imóvel daquele tamanho, senhor presidente. As pessoas acreditando que iriam morar nas suas residências, felizes, com seus filhos e tudo mais. Acho que aqui, se eu não me engano, 600 famílias, eu acho que foi o que o senhor Gerson aqui falou, né? Eu fico assim, de uma forma, senhor presidente, que eu fico imaginando como que foi o processo e de repente, que tipo de interesses algumas pessoas poderiam ter em um imóvel daquele, começar e de repente, eu não sei de que forma, mas alguma coisa aconteceu. Esse imóvel começou a construir lá, e por que algumas pessoas, A, B, C ou D, não fizeram o seu papel, que era fiscalizar? Eu fico pasmo com isso. E digo, as pessoas na época que estavam à frente dos seus órgãos, que eram responsáveis pela visualização, fiscalização, deveriam ser criminalizados, senhor presidente. Porque essas pessoas estão aí sem as suas residências, há 4 anos, pelo que eu estava vendo aqui. Isso é um absurdo. Eu vi ali pelo vídeo a reunião das pessoas e a gente fica entristecido, porque diga-se de passagem, né? Eu tenho muitos filhos, sabe? Tenho 4 filhos. Mas eu fico imaginando essas pessoas que economizaram durante toda a sua vida para estar ali e hoje não pode. Então o que eu quero deixar bem claro, senhor presidente, que hoje passa aqui dentro dessa casa o plano diretor. E vou deixar bem claro a todos que nos assistem. Eu estou de olho. Eu estou verificando o plano diretor. Passa por essa casa de leis. E todos os vereadores verificam o plano diretor dessa cidade. Então, senhor presidente, como eu sou uma testemunha viva, que eu paguei muita contrapartida para regularizar meu imóvel, assim como vereador nessa casa, eu pretendo sempre estar fiscalizando. E sempre estar representando o povo. Porque eu acho que isso que aconteceu com o pessoal do Parque das Nações é um crime. E deveria ser criminalizado as pessoas que deixaram essa situação transcorrer dessa forma e investir num patrimônio daqueles lá. Então, eu quero dizer a todos aí do Parque das Nações, me aglutinando aos outros vereadores que já estão fazendo aí, como Bira, como Abílio, e todos os vereadores dessa casa,
né? Gostaria que, né, não vou falar por todos, mas eu aglutino nessa luta para estar junto com vocês, defendendo a população, defendendo o povo. Senhor presidente, obrigado. Passamos a palavra ao nobre vereador Abílio Alves. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, vereador Bira, vereador Silvio, aos nobres pares, ao público que nos acompanha aqui no plenário, ao que nos acompanha também pelas redes sociais. Eu acho que já foi muito bem colocado aqui por alguns vereadores, em especial agora pelo vereador Edson Tanguy, da situação, e é isso que eu queria levantar, vereador Bira, da situação de quem liberou tudo isso. Né? E hoje há um grande êxito, né? Uma grande vitória da presença de vocês aqui. Né? Gerson, representando aqui a todos, né? Onde eu pude participar de 2 reuniões, vou para a 3ª, 4ª, e quantas estiverem, eu estarei lá apoiando a vocês, não tenho dúvida disso. Nós vamos resolver o abacaxi que deixaram para a gente descascar. Mas nós não vamos esquecer quem plantou esse abacaxi. Nós não podemos passar a mão, e pelo que eu estou vendo aqui, alguns vereadores estão dispostos a ajudar, né, como a manifestação do Tanguy, tenho certeza que alguns aqui que não se manifestaram, mas também estão querendo ajudar. Então vamos começar a investigar como começou a nascer o Parque das Nações. Quem foi a primeira pessoa que caneteou, que liberou? Porque eles não só criaram um problema para novas pessoas, como criaram para aquelas que moram lá na Vila Iná, no Fênix, em toda aquela região. Porque hoje nós temos grandes alagamentos lá, vereador Edson, devido ao Parque das Nações, que foi plantado em cima de um banhado, de uma área de manancial, como bem colocou as reportagens aqui. Então, foram vários crimes que aconteceram. Cadê o estudo de impacto ambiental daquela área? Será que foi cumprido? Aí, muito bem colocado pelo Jaiderson, da OAB, o Ministério Público vem e pede a demolição. Por que não pede, vai resgatar o porquê da construção? Fato é que o prédio já está lá, as moradias, pessoas já investiram, o Ministério Público vai proporcionar indenização a essas pessoas? O Ministério Público pretende fazer o que com tanto entulho que vai ser gerado lá? Qual foi o impacto ambiental que vai ser, com essa decisão, se for cumprida, qual vai ser o impacto ambiental posterior a essa decisão? Então fica essas perguntas, mas fica aqui, senhores vereadores, eu peço ajuda porque eu tenho acompanhado a reunião deles e a aflição de cada um deles. Como colocado aqui pelo vereador Abelino, já houve pessoas que faleceram e não viram esse apartamento. Já tem pessoas que estão com dificuldade até mesmo na formação da família, de ter um lugar, de ter filhos, estão casados, pagando aluguel. Conheço uma pessoa, amigo, próximo, que trabalha de vigilante e tem uma dificuldade enorme de pagar aluguel e pagou o seu apartamento. Enfim, são diversas histórias que nós precisamos defender. Então fica aqui o meu apoio a cada um de vocês. Contem comigo, continuem contando comigo, e nós precisamos mexer no doce, né? Que nem diz, ver quem que começou tudo isso, tá? Quero parabenizar aqui o vereador Luiz Paulo, que não sei se vocês observaram, o vereador Luiz Paulo pediu um requerimento sobre todas as construções e edificações na região que ele mora, né? Naquela região. E eu quero aqui também registrar eu também já mandei via ofício, e eu quero pedir ajuda dos senhores vereadores, do requerimento que eu vou trazer para a próxima sessão, porque eu também não fui respondido, porque eu fiz o mesmo questionamento, vereador Luiz Paulo. Na Grande Afonso Pena, cadê as contrapartidas, cadê as grandes construções, né? E nós mencionamos aqui na última sessão, e fomos questionados, o vereador Tadeu mencionou, e fomos criticados porque estamos aí interferindo na área de vendas de imóveis, de maneira nenhuma. Nós só não queremos que aconteça mais injustiça, só isso. E que venham os grandes empresários para cima de nós, porque nós somos o poder legislativo dessa cidade e nós vamos defender o povo de São José dos Pinhais.
que se responda às grandes edificações da Grande Afonso Pena. Esse vai ser o requerimento, esse vai ser o meu pedido. E só para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui fazer um pequeno, breve comentário sobre a Comissão de Ocupação Irregular, que está atuando lá no Jardim Independência. Ontem eles estiveram lá, derrubaram uns 3, 4 barracos lá, e a pergunta que eu faço, eu não vou contra esse trabalho da comissão, mas primeiro eu vou questionar se a comissão está se encontrando regularmente, se está acontecendo as reuniões. Segundo, se o barraco estava lá, por que deixou fazer? Aí cria-se todo um tumulto, toda uma briga social naquele lugar, mas a pergunta é, por que se deixou construir? E eu falo mais, não só vai destruir, como observe no dia de hoje os barracos que estão sendo levantados em São José dos Pinhais. É isso que nós devemos estar atentos. Sem mais, agradeço a presença e que Deus abençoe essa nova história que o Parque das Nações vai viver. Com a palavra, nobre vereador, professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente e demais integrantes da mesa, senhores vereadores, vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Pedi para fazer uso da palavra, presidente, só para manifestar meu apoio ao vereador Abílio, vereador Bira do Banques e a todos os mutuários e proprietários aí que adquiriram imóveis aí junto ao Parque das Nações, e que é algo que nos deixa indignado. E às vezes as pessoas nos chamam de chatos aqui nessa Câmara Municipal quando a gente começa a fazer questionamentos sobre um novo empreendimento, para que não aconteça isso com outras pessoas. Essa Câmara tem trabalhado nesse sentido, de questionar para que se evite outros parques das nações na cidade. Porque no momento da aprovação tudo é bonito, depois o problema fica aí e ninguém consegue resolver. Então, que essas pessoas que estão sendo prejudicadas contem com o meu apoio. Em relação ao pedido do vereador Luiz Paulo, parabéns pelo pedido, pelo requerimento, né? Eu também quero depois uma cópia, eu acho muito interessante, e se a prefeitura tiver um bom senso, e eu acredito que o prefeito Toninho está tendo, que mande de todas as contrapartidas, de todos os empreendimentos na cidade, para que nós saibamos como que isso está acontecendo, porque às vezes nem o prefeito sabe exatamente de que forma isso está sendo acordado aí com os empresários que estão se colocando na cidade. É isso, presidente. Eu ia falar sobre a abolição da escravatura, né, mas eu vou deixar para a próxima sessão, porque vou elaborar um texto tendo em vista o merecimento que esse assunto requer. Tá bom? Obrigado, um ótimo dia a todos e a todas. Com a palavra, nobre vereador, pastor Gilmar. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, todos que estão nos assistindo aqui na plenária e também que vão nos assistir pela internet. Quero aqui me solidarizar aos moradores aí, os futuros moradores, né, do conjunto aí do Parque das Nações, que está aí com esse problema. Nós ofereço aí, damos o apoio aí ao vereador Bira, ao vereador Abílio, todos que já estão nessa luta, porque quem comprou tem o seu direito, né, de ter o seu imóvel. E estaremos juntos aí no que vocês precisarem. Talvez não estarei presente em todas as reuniões que fizerem, mas estamos aí nas principais que precisar do nosso apoio. Estaremos apoiando sim e pode contar conosco. Quero aqui também cobrar o direito ao acesso ao serviço básico dos moradores que estão às margens do rio Itaqui. Hoje já mencionado pelo nobre vereador professor Belino, que as famílias que têm o seu imóvel que foi comprado, adquirido e pagou, não foram indenizados ainda. Tudo bem, não tem o dinheiro. Porém, elas não podem ser punidas com atos desumanos, que para evitar que haja invasões, que aqueles terrenos eles sejam depósito de lixo, depósito de entulhos, que as pessoas não sejam privadas ali, essas invasões não sejam privadas com lixo, com cobras, com ratos, que essas pessoas elas têm o direito, elas são humanas e precisam do direito do seu terreno. Então, não indenizou a casa do morador, mas do lado direito, do lado esquerdo, cheiro de lixo. Tá? Qual que é a integridade física da saúde dessas famílias? Mosquitos. Então precisamos aí que as secretarias responsáveis
eu sei que estamos cobrando já há um tempo, a vereadora Mari também tem cobrado junto conosco, a vereadora Fátima também sempre tem cobrado, batido nessa tecla, a professora Belino, e nós precisamos de resposta, não dá mais para esperar, os moradores precisam de resposta nessa questão. Então, peço aí a sensibilidade dos secretários responsáveis pelas situações e vamos agir. É preciso ação urgente. E por hoje é só isso, presidente. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Com a palavra, nobre vereador Silvio Santos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, meu bom dia a todos. Senhor presidente, fiquei feliz com o exposto que o senhor nos trouxe sobre a história dos garis. Eu observo muito assim a atitude, né, dos garis. Talvez poucos trabalhadores têm tanta motivação para trabalhar quanto eles. Às vezes eu fico impressionado ao observar a maneira com que eles trabalham. E olha que são em horários, às vezes, totalmente diferentes, né? Então, quero também parabenizar a todos os garis e agradecer ao senhor por ter trazido esse assunto nesse dia. São trabalhadores que, de fato, merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito, o nosso apoio e muito mais. Quero agradecer também ao senhor Gerson e também a sua equipe que hoje trouxe até nós informações valiosas sobre a questão do Parque das Nações. E a nossa preocupação é essa, que de fato ele não se torne um local de ocupações irregulares. Porque nos vídeos que nós observamos aqui, já contatamos que janelas quebradas, né? O vandalismo já começou a acontecer ali. E eu queria acrescentar aqui nesse assunto uma palavra que penso eu seria oportuna: a injustiça. O sentimento que eu tenho hoje diante do assunto tratado aqui nessa casa é um sentimento de injustiça com essas pessoas. Essas pessoas não merecem serem tratadas dessa forma. Nós estamos nessa casa de leis pelo bem comum, para defender o bem comum. E esta é uma causa que vale a pena nos debruçar e defender. Então, fica aqui as minhas considerações. Estou solidário com a questão e mais do que isso, assim como citado aqui muito bem por alguns vereadores, indignado com tudo isso. Mas obrigado por terem trazido a nós essas informações tão valiosas. E contem comigo nesta causa. Bom dia a todos. Quero só complementar um dado que eu falei em tribuna, que o município se encontra numa boa avaliação diante dos índices nacionais, é o índice de sustentabilidade de limpeza urbana, que está em 6º lugar no contexto nacional. Então isso é o trabalho dos garis. Então fica aqui mais uma vez nossos cumprimentos. Então as pessoas que têm ainda seu sonho lá do Parque das Nações, fica aqui nossa disposição em ajudá-los. E agradecendo a todos que nos prestigiaram com as suas presenças nessa manhã, e nada mais havendo tratado, declaro encerrada esta sessão, convocando a próxima para o dia 22 deste mês, no horário regimental. Está encerrada a sessão.